tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso Recanto de Luz. Uma boa tarde também àqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Sintam-se todos acolhidos pela equipe espiritual e tenhamos uma boa tarde de aprendizado no nosso Recanto de Luz. Primeiramente, eu gostaria de pedir que alguém que porventura tenha esquecido de desligar o celular, que por gentileza o faça. O silêncio é primordial para o nosso trabalho. Gostaria também de convidá-los a participar, agora no mês de março, que o nosso recanto completa 22 anos. Então, nós vamos ter um ciclo de exposições doutrinárias com expositores convidados vindos de outras casas espíritas. Então, nós contamos com a presença de todos. E como todo aniversariante, o Recanto de Luz também gosta de receber presentes. E nós, então, solicitamos que aqueles que puderem, os que quiserem presentear o recanto, que o façam com donativos, com alimentos não perecíveis, material de limpeza, de higiene, para que nós possamos continuar assistindo às famílias que contam com o apoio de todos nós. Então, agora vamos, antes da exposição da colega Cristiane Salles, vamos fazer uma prece. Senhor, não conhecemos o fardo que cada pessoa está carregando, mas Tu conheces. Suplicamos que Tu as visites em Tuas fraquezas, tornando-as valentes e fortes. Oramos para que em suas dores Tu lhes forneças a paz, que estendas Teus braços amorosos em torno de cada alma e as tragas para junto do Teu peito e que se sintam amadas. Que saibam que estão todas seguras e cobertas por Tua graça. Que em momentos de dúvida, Tu lhes mostres o caminho. Senhor, que em cada coração partido, Tu coloques a Tua mão curadora, e onde quer que haja medo, Tu forneças a coragem. Peço-te que acalmes o barulho do mundo, para que possamos Te ouvir, e que quando perdermos de vista o nosso caminho, Tu nos lembres que nunca estamos perdidos quando estamos contigo. Senhor, que cada pessoa que ouve esta prece seja envolvida por Ti, que Tu as confortes e fortaleças, e que irradies Teu amor nelas e através delas, que assim seja. Então vamos agora ouvir a nossa colega Cristiane. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste online. É bom ver a casa cheia de colegas, cheia de irmãos. Neste período de carnaval, onde todo mundo viaja, né? Às vezes vai assistir o carnaval, fica cansado durante o dia. Mas é bom. E nós temos que agradecer a Deus que no nosso planejamento diário nós conseguimos colocar na mente, colocar no coração de estarmos aqui pelo menos por 1 hora. Jesus uma vez disse: eu trabalho por ti o tempo todo. Tu não podes velar comigo pelo menos 1 hora? E nós estamos aqui. Vamos velar com Jesus 1 hora. Ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos. Que bom que tivemos a força, o discernimento de estarmos aqui. Eu particularmente agradeço o carnaval, porque hoje eu não trabalho. Então, à tarde é muito difícil eu conseguir visitar o nosso Recanto de Luz. Como é carnaval, para mim é feriado, que sou professora, então tenho a dádiva de estar vendo colegas, vendo amigos que raramente eu consigo, porque só trabalhamos ao sábado de noite. Nós vamos falar hoje um tema que já foi falado semana passada na casa. Para quem não sabe, nós repetimos os temas com expositores diferentes, justamente
para que aqueles que vêm na segunda e não vêm no sábado, né, possam assistir e estudar conosco estes ensinamentos. Aqueles irmãos, assim como nós que frequentamos e trabalhamos pelo Recanto, que estiverem ouvindo pela segunda vez o tema, como dizia nosso amigo Luiz Paulo, que voltou para casa, é porque ainda não entrou aqui. Então ficou uma vírgula que a gente não compreendeu e temos que ouvir novamente. Então, novamente, vamos ouvir hoje sobre o arado. Jesus, todo mundo sabe, falava por parábolas. E as parábolas serviam como um exemplo prático de compreender os ensinamentos. Quando a professora ensina a matemática, português, a biologia, para que os seus alunos compreendam, ela traz exemplos. Exemplos da natureza, exemplos dos cálculos no supermercado, exemplos de conversa em casa para usarmos o português corretamente. Então, Jesus trazia as parábolas como um exemplo prático daquilo que ele queria ensinar. Nada mais era do que as coisas que se usava e se compreendia naquela época. E claro, com a sua benevolência, o seu amor magnânimo, até hoje para nós, as parábolas de Jesus são atuais. A cada vez podemos ouvi-las 200 vezes. A cada vez que as ouvimos, em um determinado ponto, em uma determinada vírgula, de acordo com a nossa evolução diária, elas têm para nós um novo significado. Todos nós acreditamos em Jesus, estamos aqui, queremos segui-lo, não é verdade? Queremos o seu amor, queremos o seu amparo, para termos aquela vida tão sonhada de felicidade, de calma, de alento. E foi por isso que ele nos trouxe, então, como exemplo, o arado. Nos exemplificou em um arado. O arado, todo mundo sabe, é feito para remover, para revolver a terra para o plantio. É aquele instrumento que se usa para revolver a terra. A terra, quem tem jardim ou no pátio, se a gente vê a rua, de acordo com o passar do tempo, se ela não é remexida, ela vai compactando, ela vai ficando dura, o solo vai ficando duro, fechado. Se a gente jogar as sementes, plantar alguma coisa, sem mexer, não vai vingar. As raízes não conseguem adentrar o solo mais profundamente, se espalharem, né, para dar solidez à planta que vai crescer. O arado serve para isso. Infelizmente, quando nós pensamos e acreditamos em Jesus, querendo segui-lo, nós sempre queremos segui-lo à nossa maneira. É algo que nós já falamos aqui, acredito que há mais de 10 anos, quase 20. Nós sempre queremos escrever nas linhas tortas de Deus. Só que, para seguirmos Jesus, precisamos ser seguidores, precisamos ser aprendizes com mais qualidade. Não do nosso jeito, à nossa maneira, na hora que quisermos. É preciso que sejamos o arado que revolve a vida, que revolve a alma. Por isso ele nos exemplificou como esse instrumento de trabalho. Para seguirmos Jesus com qualidade e obtermos o resultado tão sonhado, nós precisamos abrir mão da comodidade da vida. Abrir mão daquele nosso jeito de ser redondo, de acordo com o que a gente planeja quando levanta até a hora de deitar. Precisamos estar com a vida sempre em movimento, mas sem tirar a mão do arado, do instrumento. Por quê? Quem conhece o arado sabe, há muitos e muitos milênios anos atrás, onde ele já existia, ou ele era guiado
pelas mãos do agricultor, ou ele era guiado pelo boi, pelo animal, cavalo, boi, e o agricultor ia guiando. A mínima pestanejada, o mínimo olhar para trás, para o lado, ele não presta atenção no arado que guia. E nós conhecemos as lavouras que são aradas, os sulcos na terra são retos. Né? A lavoura de arroz, a lavoura do soja, o azevém, ele é reto. Se o agricultor se distrai, a lavoura fica assim. Automaticamente a nossa vida também. Precisamos guiar o arado da alma, guiar o arado da vida, sempre prestando atenção. No texto do arado tem um parágrafo pequeno que diz assim: é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. A terra de si mesmo somos nós. Nós somos o nosso habitat. Se nós desviarmos os olhos da gente e da nossa vida, que bagunça teremos. Todos nós, nesta existência atual, quem sabe até nas passadas, porque nós não temos o véu do esquecimento, mas com certeza nós já evoluímos um pouco. Nós já estamos agora, a olhos vistos, abrindo os olhos para certas coisas. Pode ser que seja 1 milímetro de degrau, mas nós já estamos evoluindo. E não podemos olhar para trás. Não vai fazer bem olhar para trás. Se nós olharmos para trás, para os lados, para cima ou para baixo, nós vamos desviar do caminho que nós já estamos evoluindo e indo para frente. O que passou, passou. Nós podemos sim parar, respirar, raciocinar, usar o que passou como exemplo para que não se repita e seguirmos em frente, arando a nossa terra com fé, com credibilidade, porque quando o calo aperta, é para Jesus e é para Deus que a gente pede ajuda. Isso quer dizer que a gente acredita sim. Para trás, vai ficar muita gente. Para trás vão ficar muitos dos nossos costumes, quiçá dos nossos gostos. Para trás vão ficar muitas atitudes que de repente a gente não vai fazer mais. Vão ficar lugares que nós não vamos mais frequentar. Mas não quer dizer que a gente não vá mais ver as pessoas, frequentar os lugares e ver as coisas. Não é isso. Nós vamos conviver, visitar, ir, utilizar, mas de uma outra maneira, com um pequeno avanço. Nós vamos ser um pouco mais sábios, um pouco mais compreensivos, um pouco mais compreendidos. Vamos ter o discernimento de realmente saber o que está certo, o que está errado, o que é hora de fazer, o que é hora de calar, o que é hora de seguir. Na hora de segurarmos esse arado da responsabilidade, a gente não vai mais poder viver do si.
Se eu tivesse feito, mas se fosse desta maneira. Porque ali está a nossa opinião, só ela, a nossa vontade, que nem sempre é a correta. Se já foi, se podia ter sido e não foi, deu. Que sirva de exemplo para que se siga em frente. E isso, esse e se, ou o mas, ou quem sabe, vai nos desviar do caminho. Que caminho é esse? É implantar o amor de Deus e os ensinamentos dele no nosso coração, no nosso espírito. O caminho a gente sabe. Dizer que amamos a Deus, que amamos a Jesus, isso é diário. Graças a Deus. Senhor, né? A gente já sabe. Mas ele não está ainda implantado aqui dentro. Porque nós ainda usamos o mas, ou quem sabe, ou e se fosse assim. Se crêssemos, né? Se a gente acreditasse mesmo nos ensinamentos de Jesus, se já fôssemos evoluídos a tal ponto, nem as pedras da vida nos seriam tão pesadas. Claro, nos causariam tristeza, nós não somos perfeitos, estamos em constante evolução, quantas vezes reencarnaremos? Mas elas não seriam tão doloridas e não faríamos tanto fiasco quando a gente passa por uma dificuldade. Às vezes a gente faz uma tempestade enorme. Em seguida eu faço. Mas se a gente pensa, não precisava tudo isso. O mundo nos influencia diariamente. Ele nos tira a atenção diariamente. Quem convivemos, a televisão, jornal, a internet. E se nós nos contaminarmos com isso tudo, sem termos o arado da responsabilidade de internalizar o amor de Deus, de Jesus e saber o que é correto, nós vamos afundar e vamos estagnar. Porque para trás, a gente já disse, ninguém volta. E estagnar significa passar pelos problemas e sofrer mais vezes, mais tempo. Como aquele exemplo do prego, né? Tá batendo, bate no dedo, mas não tira o dedo. Fica mirando no prego, ao invés de fazer assim, não, continua. É mais tempo de dor, é mais tempo de sofrimento, de desespero, pela mesma coisa. Tem coisas que a gente gosta, sabemos disso. Tem coisas que nós gostamos, tem coisas que nós deixamos de gostar, tem coisas que se a gente fizer uma forcinha, volta a amar. Particularmente, eu adoro carnaval. Só aquele tum-chicudum, o pezinho já... Não é errado o carnaval, não é errado a gente se vestir, colocar os abadás que estão aí na avenida e sair em turma. Mas para mim, para minha evolução, este carnaval não é mais o meu. Eu cresci com o carnaval do clube, dando a volta no salão. Eu gostava das marchinhas, do confete, da serpentina. Para a minha evolução, este carnaval não serve mais. Mas vejam bem, eu não estou falando do carnaval. Este é um exemplo meu. Existem coisas que a gente pode deixar de gostar, porque vê que é uma frivolidade, que não faz mais falta.
algum supérfluo da vida que a gente luta demais por aquilo e não tem tanto valor. Depois nós paramos para pensar e nos damos conta que aquilo não influenciava tanto na nossa vida a ponto de nos segurar e não nos deixar evoluir. A gente para, pensa, isso não serve mais para mim. Não quero mais. Vou dar um passo adiante. Ai, a minha vida, eu não tenho tempo para nada, não consigo me organizar. Mas se der, eu durmo até às 10, e aí eu vou indo. Ai, não dá tempo de nada. Não, isso não pertence mais para mim. Eu vou levantar mais cedo, eu vou fazer as minhas coisas, eu tenho a tardinha para descansar. E tantos outros exemplos práticos de coisas que nós nos apegamos, que nos prendem, nós nos escravizamos. Nós somos o senhor da nossa escravidão. E o nosso coração, ele anda tal qual o solo, sem chuva, sem arar. O nosso coração, ultimamente, por tantos sofrimentos que passamos, poderia exemplificar pela milionésima vez, ou vamos, a pandemia, tantas doenças que vêm vindo. A pandemia desencadeou não só as mortes, as doenças, mas tanta miséria, tanta coisa que aconteceu. E os nossos sofrimentos diários, históricos que temos, da nossa história de vida, o nosso coração vai compactando. E nós vamos, claro, colocando a nossa opinião, a nossa vontade, o nosso coração vai endurecendo. E o amor, a luz no fim do túnel, ela não entra. Porque a gente não ara a terra. Se ararmos a terra, se revolvermos o coração, revolvermos a mente, abrirmos a mente para ouvir. Meu marido mesmo diz, está lá na casinha do som, que eu tenho uma paciência, né, bem grande. Às vezes eu não termino de ouvir, já compacto o coração, compacto os olhos e os ouvidos. Mas ouve até o final. É uma maneira de arar a vida. Quantas opiniões já não mudei? E quantos de vocês já não fizeram a mesma coisa? Porque é natural na gente, na correria do dia, na correria da vida, a gente nem termina de ouvir, já dá a solução e deu. E muitas vezes se estrepa por isso. Quando a gente revolve a alma, quando a gente mexe aqui dentro, coloca para fora tudo aquilo que nos faz mal. E arando isso tudo, a gente está mais aberto a ouvir. Ouvir a nós mesmos e ouvir ao outro que estende a mão para nos ajudar. E ouvir a Deus, ouvir a Jesus, e não achar que muitas vezes segui-lo é deixar de fazer tantas coisas que nós amamos, porque é um compromisso muito sério e muito fechado. Como já dissemos, nós vamos poder continuar fazendo tudo que nós fizemos, mas de uma maneira mais evoluída, sabendo que certos detalhes não nos servem mais. E a caminhada se torna mais leve. Os ensinamentos de Jesus revolvem a alma, revolvem a terra. Transforma a nossa vida num solo fértil. E o amor de Jesus é o sol que vai fazer com que tudo isso germine. E virão os nossos problemas, e virão as nossas dificuldades, e virão as nossas vitórias. Só que de uma maneira menos dolorida. Quando ele termina o parágrafo, Emmanuel, ele diz assim:
Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que depois dele chegam as semeaduras, e colheitas, e pães no prato, e celeiros guarnecidos. A mensagem que nós queremos deixar hoje é que nesta vida, todos nós já sabemos de cor e salteado. Sem luta, sem trabalho, sem caminhar, nós não conseguimos nada. Para aposentar, muito se trabalhou. Para viajar, muito se trabalha. Para viver bem em família, muito sapo se engole. Até que se transforme tudo isso em compreensão. Que tenhamos um restante de carnaval alegre, que tenhamos discernimento para continuarmos arando a vida, para que nossa colheita seja linda, abençoada, ensolarada, sem nunca esquecer que Jesus, que Deus, lutam por nós até hoje. E não é nada mais do que a nossa obrigação lutar e caminhar junto com Ele, acreditando neste Pai que nos oferece um ombro em qualquer hora, em qualquer situação. Fiquemos todos em paz. Muito obrigada, Cristiane. Agora nós vamos fazer uma prece. Uma prece por todos nós que aqui estamos. Uma prece por quem está nos assistindo. Pelos nomes que nós mesmos, né, costumamos colocar nas caixinhas. E também, e em especial, por todos aqueles que não estão aqui, que não estão nos assistindo e que os nomes não estão nas caixinhas, mas que nós os trazemos dentro do coração. Obrigado, Senhor, por todas as graças que nos foram enviadas nestes momentos em que aqui estivemos. Obrigado ao Mestre Jesus pelos mensageiros de luz que nos enviou. Obrigado à equipe espiritual do nosso Recanto de Luz, que sempre nos acolhe, acalenta, orienta e protege. Que sigamos em paz, que assim seja.